Boa noite a todos. Todos bem? Fora o calor, né? Aqui, colando. Mas é o Rio de Janeiro, né? Com as suas nuances de calor. Mas graças a Deus estamos aqui, mais uma noite. Queria pedir desculpas a vocês um pouco do atraso, porque o engarrafamento está muito ruim, né? Vem se aproximando aí o Natal, os shoppings, as ruas lotadas. E a outra desculpa é que nós estamos realizando uma obra na casa para adequá-la a todo o processo de segurança, né? Que seria, no caso, as rampas, os cadeirantes, para as pessoas que têm dificuldades motoras. Então, nós estamos realizando essa obra, que é justamente essas 2 semanas que a casa costuma ficar mais vazia, as atividades diminuem para poder facilitar para janeiro. A gente já está com a casa toda pronta, né, Cidinho? Tudo tranquilo para nós começarmos. Bom, o assunto de hoje, quem leu? Aliás, quem que está aí pela primeira vez na nossa casa? Todos são velhos conhecidos? Então todos estamos em casa. A nossa proposta é falar na noite de hoje sobre o Natal de Jesus. É claro que esse mês nós elaboramos um roteiro de palestras que todas elas tivessem a visão da vida de Jesus, dos ensinamentos de Jesus, com o fim de podermos o quê? Vivermos a mensagem de Jesus, né? Que é o objetivo. Embora nós saibamos que o nascimento de Jesus não ocorreu no mês de dezembro, ele é uma data simbólica em função na Idade Média, daquela história do sol do solstício, da agricultura, da colheita, e aí a igreja configurou que fosse celebrado o nascimento de Jesus nessa época, como se fosse o renascer do sol. Mas não é o caso. Mas o que vale é o símbolo. E aí fica a grande questão. Jesus é o nosso governador espiritual da terra, conforme a informação dos irmãos superiores, através de livros, através de médiuns. E Jesus tem todo o quê? Um amparo de espíritos superiores que administram, digamos assim, não só o planeta, como todos os seres viventes, desde o vegetal, do mineral, até a nossa fase, que é o hominal. E é a fase hominal que gera maiores cuidados. Por quê? Porque somos espíritos individualizados. Está lá em Kardec, o princípio inteligente. Antes dele se individualizar, né, Kardec até coloca que é espírito com letra minúscula, quando ele se individualiza, quando ele se transforma, a exemplo da borboleta, né? Que é uma lagarta e ela entra no casulo, e do casulo ela se torna o quê? Algo totalmente diferente do que ela era. Ou seja, nós, quando nos individualizamos, nós nos tornamos seres totalmente diferentes do que nós éramos. Seres primitivos, animais, seja aqui nesse planeta ou em outros. E nos tornamos seres o quê? Conscientes, racionais, emocionais e com direito de escolha, ou seja, o livre-arbítrio. Coisa que até então, anteriormente, vivia-se em função do instinto, ou seja, o do determinismo. Então, a partir daí, já que nós somos seres que pensamos e sentimos, né, nós precisamos fazer escolhas. E como fazer essas escolhas? O que é o certo e o que é o errado? Por que eu sinto felicidade e sinto tristeza quando eu tenho uma decisão tomada na minha vida? Então, os espíritos maiores, administrados por Jesus, vêm nos amparando e nos orientando e nos esclarecendo no decorrer desses milênios aí afora, a fim de que pudéssemos ter uma referência para podermos o quê? Nos melhorar. E aí vem a grande questão: como melhorar? Como eu posso ter essa referência? E aí Kardec faz essa pergunta aos espíritos: onde está a lei de Deus? Já que é o Criador, ele tem suas leis, como viver as leis de Deus? Porque quando eu transgrido as leis de Deus, eu sofro, né? E aí os espíritos respondem: a lei de Deus está na sua consciência, ou seja, está em nós mesmos. Isso quer dizer o quê? Que nós somos o que somos e precisamos descobrir o que somos. É esse despertar consciencial
que Jesus vem nos acompanhando há milênios, para que pudéssemos o quê? No despertamento, entendermos e vivermos o processo evolutivo que nos aguarda. E foi por isso que ele veio, gente. Jesus veio por isso. Para quê? Quando ele chegou lá no monte, mais ou menos ele estava... Porque as bem-aventuranças, na verdade, é um retalho de todas as informações que colheram de Jesus nas suas pregações. Ele não estava lá no monte, né, no Sermão da Montanha, falando todas aquelas coisas naquela única vez. Ele falava de todas essas coisas sempre. Onde ele tivesse um grupo de pessoas, ele comentava, esclarecia, né? Ele contava histórias, ele dava exemplos sobre as bem-aventuranças, sobre os ensinamentos do olho por olho, dente por dente, do perdoar, né? E todas essas coisas. Mas foi reunido no Evangelho esse momento em que várias coisas acontecem no Sermão da Montanha. E uma delas, um camarada chega, ele era advogado, conhecia bem a lei, né, judaica, e foi enviado pelo templo, né, pelo Sinédrio, para questionar Jesus. Porque, gente, na época de Jesus existiam muitos profetas, muitos que se diziam os Messias prometidos, né, que iriam libertar o povo judeu, né, do vínculo romano, que eram os chamados eles tinham um chamado de Goias, né, eram os gentios, aqueles que eram fora do meio deles. Então sempre começaram a aparecer inúmeros profetas, e muitos deles falsos, muitos deles extremamente belicosos, né, que vieram trazer o quê? A ideia da liberdade. Mas está falando da liberdade material. E Jesus veio com uma mensagem totalmente diferente. Ele veio falar da mensagem pessoal, onde você é o senhor do seu destino. E aí esse cidadão pergunta para ele assim: mestre, como conseguir o reino dos céus? O que eu devo fazer para amar meu próximo? E aí Jesus responde aquilo que ele veio fazer, e é o nosso tema da noite de hoje: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Em outros evangelhos, Jesus fala, né, amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o seu entendimento, de toda a tua alma, de toda a tua energia, né, de todo o seu coração, ao próximo como a si mesmo. Então Jesus veio falar da lei. O que era a lei? A lei era o que estava registrado lá em Moisés, que tinha todas essas informações. É estranho, né? Porque nós ficamos entendendo a parte do Antigo Testamento como olho por olho e dente por dente, né? A pena de talião, né? Ou seja, o cara fez o mal, ele tem que receber o mal para ele poder se corrigir. Mas a lei falava também desse amor a Deus ao próximo como a si mesmo. Então Jesus nada mais veio que relembrar o que está escrito na lei. Ele não veio mudar a lei, ele veio dar testemunho à lei, para que as pessoas pudessem observar a outra faceta da lei, não aquela em que as pessoas só utilizavam diante das suas necessidades, o olho por olho, dente por dente, a vingança e etc. Como muitos de nós conhecemos em algumas religiões, e até mesmo na doutrina espírita, a gente observa isso também, por isso a gente tem que ter muito cuidado, é que são chamados jargões de frases, em que elas são colocadas em determinados momentos, num contexto, mas na verdade aquela frase não significa aquilo, significa muito além daquilo. E é o que Jesus vai tentar mostrar para todos: esse amor a Deus, esse amor ao próximo e esse amor a si mesmo. Então, se a gente procurar refletir sobre o que ele disse, quais são as 3 coisas que ele falou? Ele falou temer a Deus? Não. Respeitar a Deus? Não. Ele disse amar a Deus. Amar, um processo seu, movimento seu. Ao próximo, respeitar o próximo, tolerar o próximo, né? Aguentar o próximo, suportar o próximo? Não, amar ao próximo. E o outro é amar a si mesmo, não é você ficar assim, dando beijinho, eu te amo, eu me amo. Não, nada disso. Amar a si mesmo, ou seja, autoestima. Entendeu, Cidinho? 3 movimentos, e 3 movimentos baseados no amor. Deixa eu ver um pouquinho lá.
Mas como fazer isso? Qual é a ideia inicial que nós temos do Criador? Nós achamos Deus justo? Achamos Deus justo? Deus é justo? Por que um nasce numa comunidade lá cheia de marginais, enquanto que outros nascem na Barra da Tijuca? Por que um tem um corpo perfeito e o outro é todo aleijão? Por que eu tenho olho castanho e cabelo preto e eu não gostaria de ter olhos azuis e cabelos louros compridos? Não é? É uma coisa a se questionar, não é? Por que um tem e eu não tenho? Por que eu nasci no Brasil e o outro nasceu nos States? Ou nasceu lá na Etiópia? Caramba. Há justiça nisso? Aparentemente não. Ele é bom? É bom mesmo? O que aconteceu há 10 anos atrás lá no tsunami? Morreram 300 mil pessoas, desencarnaram. Ele é bom para aquelas pessoas? É? Por que outros, então, têm uma vida tranquila, não acontece nada, só o ano inteiro? Enfim. Se hoje, gente, nós questionamos as coisas que nos cercam, as dificuldades que apresentam, né? Como amar um Deus assim? Agora vocês imaginem isso na época de Jesus. Qual era a ideia de Deus naquela época? O que é o Deus lá de Moisés? É um Deus extremamente violento, que manda dizimar a outra tribo, ou outra comunidade, ou outro regimento, enfim. Está lá recheado de facetas de Davi e por aí vai, né? De destruição total, a mando de Deus. Um Deus que se arrepende toda hora. Mandou Noé construir a arca porque ficou insatisfeito com a postura humana. Aí depois no final volta atrás. E aí manda construir a arca e depois lá chega e aí repovoa a terra de novo. Né? E depois cria o arco-íris como se fosse a aliança de Deus com Noé ou de Deus com o homem. Os evangélicos acreditam nisso, que o arco-íris é essa aliança, tá? Então, a ideia de Deus era um Deus duro, vingativo, inconstante. Podemos confiar num Deus desse? Um Deus mal-humorado, altos e baixos. Será que Deus hoje tá bom? Que nem o nosso chefe, a gente chega no trabalho e fica assim, orando, fala logo a oração para ele: Jesus, abençoe meu chefe para que ele esteja tranquilo, calmo, né? Para chegar lá, o serviço fluir bem. É a mesma coisa que esse Deus, orando para que Deus não, né, assim, fique encolerado, comece a agir de uma maneira que venha nos punir. Como é fácil amar um Deus desse? Amar a Deus sobre todas as coisas? Alguém consegue fazer isso? Como é que a gente ama o outro? O outro tem que dar alguma coisa para a gente, né? É reciprocidade. Não há reciprocidade, há o temor. Há o temor. Então as pessoas temiam a Deus, mas Jesus falou: amar a Deus sobre todas as coisas. Se eu estivesse lá do lado, que estava lá com Sidney, nós éramos guardas romanos, ele perguntou: mas como vai se dar isso? Aí Jesus falou assim: eu vou lhes dar um exemplo. E aí ele conta uma história que depois se tornou-se a parábola do filho pródigo. Então, eu vou contar essa história? Não vou contar não. Rodrigo, nós vamos passar essa história, né? Aqui um vídeo que a Márcia vai colocar, e aí vocês vão relembrar essa história, que vocês já devem provavelmente já terem lido, e o Rodrigo vai fazer toda a introdução desse processo, e depois nós vamos entender o porquê que Jesus contou essa história a respeito do amor ao Pai.
talvez seja agora a melhor das horas pra recomeçar. Seja o que for, o pior passou. Vem ser quem sempre sonhou, dar a vida à sua mão, perceber que a gentileza é oração. Vem ouvir a nova canção, implantar o evangelho de vez no mais sagrado templo. Quando você olha para trás, o que sente, o que ficou, que não lhe serve mais, talvez seja agora a melhor das horas pra recomeçar. Seja o que for, o pior passou. Vem ser quem sempre sonhou, dar a vida à sua mão, perceber que a gentileza é oração. Vem ouvir a nova canção, implantar o evangelho de vez no mais sagrado templo, o coração, o coração, o coração. Essa é a parábola do filho pródigo. Todos já conhecem, né? Pois é. Como é que Jesus ia fazer com que nós pudéssemos amar a Deus sobre todas as coisas? Diante de todas as circunstâncias que estavam vivendo aquele povo sofrido, né? Onde de um lado tinha o Império Romano, do outro lado os sacerdotes do templo, e sem esperança, porque o Deus em que eles acreditavam não era um Deus de amor, não era um Deus de tolerância, de compreensão. Era um Deus duro, vingativo e violento. Olha a perspectiva dessas pessoas. Nenhuma. Viviam por viver. E aí vem Jesus entre nós para trazermos a mensagem do amor. Deflagrarmos em nós o amor que carregamos como uma latência a se desenvolver. E aí explicar Deus, para nós não tem sentido algum. Até porque quando Kardec perguntou, não perguntou quem é Deus, perguntou o que é Deus. E os espíritos disseram, as palavras não podem definir o Criador. Então vamos dar a ideia a vocês do que ele seja. E foi dando aquelas questões todas que nós conhecemos no livro dos espíritos. Imagine naquela época. Como definir a Deus? Não tem. Tanto que Jesus fala, bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados, felizes são aqueles puros de coração. Qual é o significado do coração, Cida? O sentimento. O que é o sentimento? É o amor. Jesus é muito inteligente, né? Então, ele diz assim, não adianta você tentar entender Deus sem antes sentir Deus. E esse sentir vem diante dessa pureza que você adquire através do conhecimento, segundo os Espíritos. Com conhecimento nós entendemos o nosso processo e dos próximos, de tudo, e ao mesmo tempo nós desabrochamos o nosso sentimento de amor.
E aí sim, diante dessa nova etapa evolutiva, como nós já tivemos a nossa, de individualização, nós poderemos o quê? Aí sim, ver Deus. Ainda não conseguimos, porque não temos ainda habilidade para isso. Mas estamos no caminho que Jesus veio falar 2 anos atrás, o sentimento. E foi esse sentimento que Jesus conta nessa história. Era um senhor, vocês puderam ver, que tinha 2 filhos. Um deles resolveu, por livre escolha, pegar o que ele tinha direito, porque ele era filho do dono, e viver a vida. E o pai não o impediu. O que Jesus quis dizer com isso? Quem é o pai? Deus. Quem são os filhos? Nós. Eu quero viver a minha vida. Isso chama-se o quê? Livre-arbítrio. Escolha. Eu quero viver a minha vida. Tudo bem. Toma os bens que você tem. Que bens são esses, gente, que a gente tem? Acabei de falar no início. A nossa inteligência, o nosso sentimento e as escolhas que nós vamos fazer através deles. E ele não impediu de nada. Vá, deu tudo que ele queria e ele foi. E o que ele fez? Viveu a vida. Viveu todas as emoções, todas as situações, com as mulheres, com o jogo, com tudo que ele quis. O que acontece com as nossas reencarnações? Elas são o quê? Uma escolha que nós fazemos e as vivências que nós vamos ter. E diante dessas vivências, a gente vai ter o quê? As escolhas. Viver isso, viver aquilo, viver acolá. E no final, a consequência cai sobre nós. Esse é que é o nosso problema. Agir, nós agimos, mas não assumimos as consequências dessas ações. Causa e efeito. Qual foi o efeito do cidadão ali? Quando ele perdeu todos os bens materiais, e aí Jesus entra com uma outra faceta da história, quando ele viveu todos os aspectos materiais, ele quis viver os emocionais, quando ele perdeu, né, o poder do dinheiro, da compra, do bem material, para poder do outro ajudá-lo. O que o outro fez? O ignorou, porque não tinha mais serventia. Porque como ele também é um ignorante das coisas espirituais. Viveu a matéria, viveu a vivência material. Foi-lhe dado o livre-arbítrio e ele foi viver. Porém, vai assumir as consequências das suas escolhas. Porque essas consequências vão constituir o nosso aprendizado. E aí uma pessoa se compadeceu dele. Lembra aquele senhor que tinha uma vara de porcos? Só que naquela época, houve uma grande crise, né, ali naquela região. Então os empregos não estavam acontecendo porque ninguém tinha dinheiro, muita seca, e aí ele conseguiu, na boa vontade desse senhor, de dar o emprego para que ele cuidasse dos porcos. Só que ele não tinha como pagá-lo. Ele não tem problema, eu vou trabalhar para o senhor à custa de alimento. Eu falei, nem alimento eu tenho para lhe dar, só tem isso aí. E aí é aquela condição do ser espiritual quando chega no fundo do poço. E é o que Jesus quer mostrar para nós. Por mais que a gente erre, faça as escolhas erradas, façamos o mal, né? Sempre há esperança. E aí ele tem aquela intuição e lembra-se, caramba, eu estou convivendo com os porcos, eu me rebaixei a uma condição inferior, a qual eu não pertenço mais. E ele lembrou-se do Pai, do Criador, e pensou assim, poxa, se os empregados do meu pai estão vivendo melhor do que eu estou vivendo aqui, o que eu vou fazer? Eu vou voltar e vou pedir para o meu pai, que não vai ser mais meu pai, que seja o empregado dele, porque eu vou viver melhor do que aqui. É essa vontade que a gente tem de retornar ao Criador, que é nosso inconsciente. Kardec perguntou aos espíritos se a ideia de Deus em nós ela é aprendida ou se ela é inata. Ele disse, é inata, porque todos nós somos criaturas. Inconscientemente a gente traz a ideia do Criador. Ele dá o exemplo de todas as civilizações antigas, até muito primitivas, que sempre tem a adoração a um ente superior, ao sol, à lua, o que for, porque traz dentro de si a ideia do Criador, a marca do Criador.
Então ele teve essa ideia de retornar ao Pai. E aí ele faz o caminho de volta, que é o que Jesus deixou bem claro. A consequência é nossa, o retorno também é nosso. Não é nós fazermos pelo, coitadinho, agora eu vou pegar a Cida e vou botar no colo, porque ela errou. Aí a Cida daqui a um ano vai fazer a mesma coisa de novo, porque ela vai sempre saber que tem um Marcão que vai segurar ela no colo. E ela sempre vai procurar os Marcões da vida para segurar ela no colo. E ela não cresce, ela não evolui. Ele teve que fazer o caminho de volta, esperando ser um empregado, ou seja, não ser mais o filho do dono. E aí, quando ele vem chegando, o pai o vê na estrada, como vocês viram, e vai de encontro a ele. E ele se surpreende, né? Porque ele foi, abraçou o filho e beijou, e mandou chamar todos os servos, mandou trazer o anel, que significa naquela época a ideia da legitimidade, né, da família, né, do filho. Ele se surpreende, manda colocar roupas novas, né, porque era uma coisa dos ricos, e manda matar, né, um servo para poder comemorar o retorno daquele filho. Ele se surpreende, mas pai, não, você nunca vai deixar de ser filho de Deus. Olha que recado que Jesus dá para nós. Independente das nossas escolhas, o Pai não nos negará nunca. Porque quando o Pai foi abraçá-lo, o Pai nem tinha o que perdoar, porque Deus não é igual a nós. Deus nos ama incondicionalmente e recebe o Filho como se tivesse nada acontecido. Mas aí tem o outro irmão, que é aquela cena final que ele vai conversar com ele, que fica extremamente aborrecido. Por que ele ficou aborrecido, gente? Ele era coladão com o pai o tempo inteiro, fazia todas as vontades do pai, nunca fugiu dos deveres que o pai o incumbia. E o outro chegou, tomou uma decisão, foi lá, gastou tudo, brincou, voltou, e aí volta, feliz da vida, e o senhor aceita? E eu que sempre estive do teu lado, fiz tudo que o senhor queria, né? Nunca deu uma festa como está dando para ele. E aí o pai responde: eu também faço tudo por você, meu filho. Olha a ideia de Jesus falando de Deus, é igual para todos. Só que ele estava morto e agora ele está vivo. Ele está iluminado. Ele, com as experiências das dores, ele adquiriu o quê? A humildade. Quando ele comeu junto aos porcos, ele adquiriu a humildade de retornar, né, para poder servir ao Pai, não na condição de filho, mas na condição de servo. E o Pai disse: você nunca será um servo, porque você é filho de Deus, sem vingança, sem qualquer tipo de coisa. E qual é a postura do filho? É o que Jesus tenta mostrar para as pessoas. Não adianta você entrar para uma religião e começar a dizer assim: eu sou espírita, bate no peito, né? Eu agora vou ter um duplex no nosso lar, porque Fabiano de Cristo agora é o governador de lá. Como alguns companheiros acham que vão ter um duplex, vai ter uma série de coisas e tal, né? E chegam lá e não vão ter nenhum barraquinho para morar, vai ficar morando até de favor, lá de uma casa de um irmão. Ou seja, não adianta nós seguirmos a religião sem nós não introduzirmos a religião em nós. O filho só fazia tudo o que queria. Eu vou à igreja toda semana, assisto a missa, eu vou ao culto toda semana, assisto o que o pastor fala, eu vou ao Fabiano toda segunda-feira, assisto a palestra, tomo passe. E aí? Na hora que você teve que usar de misericórdia para o teu irmão, que era teu irmão, você foi o primeiro a apontar o dedo para ele. Isso chama-se o quê, gente? Orgulho, egoísmo, violência. Eu falo porque eu fiz isso. Quando minha mãe queria que eu fosse padre de novo, mas eu não fui. Aí ela me botou na igreja católica, lá no tal, e eu sabia tudo aquele troço sem estudar, sem nada. Por isso que eu falo que eu sou padre. Aí chegamos lá, tal, aí foi aquela roda, né? Vou tomar uma roda e vamos falar sobre o filho pródigo.
E a minha mãe nunca teve muita paciência comigo, então ela sempre, né, fizer alguma coisa errada, dizia, você não pode errar. E aí me castigava. Ou seja, eu não podia errar, senão eu apanhava. Antigamente era esse tipo de educação. Enfim, quando a evangelizadora chegou e perguntou para mim, você perdoaria o seu filho? Eu falei, eu não. Ele não quis ir para lá, problema dele, agora é que ele se vire. Assim mesmo, gente. O Marcão nunca foi esse Marcão como é hoje, não. E aí, não, mas que isso, o pai perdoou, não sei o que. Eu falei, não, o problema é dele. Mas eu fiquei com aquilo na cabeça que não ficou muito legal. Ele vai ter uns 8, 10 anos, por aí. Aí eu cheguei em casa, e minha mãe estava, me lembro bem, cortando vagem para fazer a janta. O catecismo era 5 horas, 6 horas, devia ser umas 7 horas. Aí eu passei assim por ela e voltei e vi aquela pergunta. Mãe, se eu fosse embora de casa e eu quisesse voltar, a senhora me aceitaria? Eu já sabia que ela ia dizer que não. Ela parou de cortar o troço, olhou para mim com os olhos cheios e falou assim, mas é claro, meu filho, eu te amo. Caramba, gente, aquilo para mim foi... Eu caí, fiquei assim, não acredito no que eu vi, né? E aí eu fui estudar a parábola depois, aí compreendi parte dela, né? Porque as histórias de Jesus são para a gente compreender a vida inteira, desse realmente o sentido do que Jesus quis dizer. Quem ama, gente, perdoa. Quem ama, tolera, compreende, ajuda. Não passa a mão na cabeça, porque você precisa aprender com as suas escolhas. O irmão que sempre ficou do lado, que Jesus quis dizer a representatividade das religiões, que ele estava criticando os sacerdotes do templo, quis dizer justamente isso. O quê? Você não tem que seguir, você tem que viver. Aí, diante de tudo isso, gente, não é mais fácil aprender a amar um pai assim? Que nos perdoa, que nos ajuda, que nos dá a chance de escolhermos e dá a oportunidade de a gente recomeçar? E que está feliz, nos ama, nos abraça? Então agora a gente pode dizer que amamos a Deus sobre todas as coisas, porque Jesus, através de uma história, fez nós entendermos pelo conhecimento e pelo sentimento. Como Kardec fala, quem de nós não queria ter uma nova oportunidade diante dos erros que nós cometemos? Ou seja, nas reencarnações que nos são dadas como reparação e crescimento. Foi o que Jesus disse, de Deus, que agora não chama mais nem de Deus, chama de Pai. O Pai sempre nos ama incondicionalmente, independente da condição. Aí, irmãos espirituais que vocês estão assistindo, independente da condição em que vocês se encontram, o Pai continua amando vocês. Só espera vocês fazerem o movimento de volta. E essa volta é só com vocês. E não vai ter ninguém para apontar o dedo, vai ter só alguém para poder te abraçar. Então essa é a primeira história que Jesus conta para nós começarmos a sentir Deus e amá-lo, pelo que Ele representa verdadeiramente para nós. Aí ele fala, amar ao próximo. Amar ao próximo. Nessa mesma ocasião, veio um sacerdote e perguntou assim para ele, quem é meu próximo? Aí Jesus, aquele que precisa de você. Mas como assim? Aí, Rodrigo, tem uma história, né, que Jesus conta também, que é uma história que depois ficou sendo chamada de o bom samaritano. Não é você não, Cid. Então vamos passar aqui para que vocês tenham ideia que história foi essa que Jesus contou.
Pés descalços, mãos marcadas, moradores das calçadas, esquecidos como a própria noite. Rosto triste, olhar tão raro, na esperança de um amparo, o silêncio mostra a própria dor. Sem perceber, finjo não ver e prefiro evitar. Preciso ter olhos de ver e mãos de ajudar e amar como Ele amou. Pés descalços, mãos marcadas, Jesus Cristo nas calçadas, esquecido como a própria noite. Rosto triste, olhar tão raro, na esperança de um amparo, o silêncio mostra a própria dor. Sem perceber, finjo não ver e prefiro evitar. Preciso ter olhos de ver e mãos de ajudar e amar como Ele amou. Pés descalços, mãos marcadas, Jesus Cristo nas calçadas, esquecido como a própria noite. Pés descalços, mãos marcadas, Jesus Cristo nas calçadas, esquecido como a própria noite. Então essa é a história do bom samaritano. A estrada de Jericó era uma estrada muito perigosa, que ela ficava numa encosta do morro, por trilhas cercadas de montanhas. Então aquele era alvo fácil para poder sofrer uma emboscada, que foi o caso dessa situação. Por isso que eles andavam sempre em grupo, justamente para se protegerem. Mas Jesus quis contar uma situação muito corriqueira, comum, que todos conheciam. Então estava lá indo essa pessoa fazer as suas negociações em Jericó, quando ele observa os salteadores, os ladrões que vieram, além de roubar os seus pertences, ainda o agrediram, o violentaram. E aí vem passando, né, aquela primeira pessoa, que na verdade era um sacerdote do templo, e o ignorou, como vocês viram. E aí depois vem o outro, que era um levita. Levita era uma pessoa descendente da linhagem de Levi na época de Moisés, em que eles tinham as seguintes atribuições, né, nos tabernáculos, que eram aquelas condições: era
fazia todo o apetrecho de arrumação, de orações, isso era com eles, isso é passado de geração para geração. Ou seja, um sacerdote inicial que conhecia a lei, né? Que estava lá pregando a lei e, no entanto, ignorou o que estava sofrendo, o que precisava de ajuda. E o Levi, um levita, que também vivia no templo, na lei, conhecia a lei e também o ignorou. E aí vem aquele cidadão, que era um samaritano, ou seja, ele vivia numa região dali daquela localidade da Samaria. E os samaritanos eram odiados pelos judeus, embora pertencesse à mesma linhagem, mas houve uma dissidência, uns 500 anos antes de Jesus, em que os samaritanos não seguiam mais o Talmud, que era a parte toda de Salomão, Davi, aquelas coisas todas, e só se baseavam no que estava escrito no Pentateuco de Moisés. E diziam também que Jerusalém não era a terra santa, e sim a terra deles, que era o Monte Gazerim, alguma coisa assim. Então eles, com isso, foram marginalizados pelos judeus. Como nós fazemos, né? Volta e meia aqui no país, né? Você se recorda das eleições? O que fizeram com os nossos irmãos lá do norte? Pois é mais ou menos assim. Você começa a discriminar, começa a ter ideias falsas sobre aquelas pessoas. E por isso você a marginaliza. E foi essa pessoa marginal perante a dois judeus que prestou socorro, o auxílio a quem ele não conhecia. E cuidou dos seus ferimentos temporariamente, viu que os ferimentos eram graves, o levou, no caso aí ele carregou no colo, mas no texto ele coloca ele na mula dele e leva para uma hospedaria e lá cuida dele, fica a noite toda com ele, zela por ele, e no dia seguinte ele tem que continuar fazendo os negócios dele e deixa Jesus fala que são 2 denários, que era uma fortuna, e diz assim: olha, isso aqui é para os gastos que foram necessários para ele, se precisar de mais, quando eu retornar, a gente acerta depois. Tudo bem. E aí ele pergunta para o sacerdote: quem é o próximo aqui agora? E o sacerdote era tão canalha que ele não disse o samaritano, ele diz assim: aquele que agiu de misericórdia. Ele nem pronunciava o nome samaritano. E aí Jesus, naquela postura de espírito altamente elevado, assim: então fazes o que ele fez. Moral, né, para falar isso, né, para um sacerdote. Então fazes o que ele fez, aí você vai ter o reino dos céus, aí você vai amar o seu próximo. Essa parábola é extremamente significativa do amor ao próximo. Na verdade, o samaritano, que desconhecia toda aquela lei que eles viviam, porque ele tinha a lei dele que ele seguia, né? Os outros só falavam da boca para fora, como Jesus falava: vocês me adoram com a boca e não com o coração, vocês não me adoram com o sentimento de amor. Eu te amo, Maria. Gostou? Adorou, né? Me ama muito. Então é da boca para fora, brincando, mas não é o sentimento real que Jesus quis dizer quando a gente se doa a quem a gente não conhece. Porque ele quis dizer, gente, que o amor, ele não é uma condição, ele é incondicional. É por isso que a gente começa a perceber um Chico Xavier que amava incondicionalmente, um Francisco de Assis que amava incondicionalmente, uma Madre Teresa de Calcutá, tantos irmãos que não se preocupavam quem era, podia ser o pior cara do mundo ao mais sofredor, amava do mesmo jeito, que o amor é nosso, ele é para ser doado, colocado para fora. Ele não é escolher: vou amar você, mas isso aqui não importa. Aí a gente começa a entender e sentir como esses irmãos vivem, né? Para a gente isso é difícil a beça. Como é difícil fazer o que o samaritano fez. Mas Jesus falou que nós poderíamos fazer. Bastava seguir o exemplo deles e colocar o seu amor para fora. E o amor, né, de si mesmo. Amar a Deus sobre todas as coisas, eu já consigo amar a Deus. Porque eu entendo que Deus é amor, que as escolhas que eu faço, eu tenho que ter a responsabilidade sobre elas. Então a gente entende por que um nasceu num lugar violento e o outro não, porque está tendo experiências novas e através dessas experiências ele vai fazer as suas escolhas. Como a lei de Deus está na nossa consciência, vai sinalizar para nós
O que nós poderemos fazer baseado no amor que temos. E os irmãos espirituais ainda vêm nos ajudar a conseguir o sucesso nessa empreitada. Mas como é amar a si mesmo? Amar a Deus sobre todas as coisas, o próximo eu já entendi e estou querendo viver esse amor, mas amar a mim mesmo. Amar a mim mesmo é eu me dar um carro do ano e ficar feliz? Ou comprar um apartamento? Ou ter um bom emprego? Ou ter alguma coisa material que me faça realmente me amar e ser feliz? Foi isso que Jesus quis dizer? Aí ele conta uma outra história, que é um ensinamento muito pequenininho que nós trouxemos aqui, ele ficou um pouco grande, sobre a pérola. Senhor, em seu nome, Senhor, em seu nome, eu falava às pessoas, jogava as sementes, plantava e colhia paz. Mas sentia falta de algo mais. Eu fazia quase tudo e hoje tudo é quase nada frente à obra e seu Criador. Não sabemos dar valor. Faltava-me mudar e tentar me encontrar e tentar me conhecer, Senhor. Ser mais um em seu rebanho a caminhar. Não me cabe só falar, também cabe agir e me tornar um instrumento seu a melhorar. Senhor, em seu nome, Senhor, em seu nome. Eu fazia muitos planos, mas os anos seguem em frente e nos fazem ver quem somos. Cometemos 1000 enganos. Eu queria ser o leme, mas agia como âncora, retardando meu caminho. Sou o meu próprio espinho. Senhor, em seu nome. Esse trecho ele é pequenininho. Jesus foi questionado assim: como vou ter o reino dos céus? Aí Jesus falou assim: poxa, vai ser difícil eu explicar para ele o que é isso. Então eu vou contar para você uma história. E aí ele conta essa história que nós assistimos agora. Existia um mercador de pérolas e ele consegue ver uma pérola raríssima, de grande valor. E ele, para conquistar essa pérola, ele teve que se desfazer de todos os bens que ele tinha para ter essa pérola só para ele. E é o que nós vimos aqui no desenho, né? Que ele se desfez de tudo para adquirir a pérola. Parece um contrassenso, né? Você vender tudo que você tem para adquirir uma pérola diante de tantas coisas que você possui.
Mas tem um simbolismo nessa história. Tem um objetivo por trás dessa história. Jesus anteriormente tinha dito que o reino dos céus não é um local. Como também o umbral não é um local, como o céu não é um local. É um estado de consciência. O reino dos céus, Jesus disse, não está aqui, nem ali, nem acolá. O reino dos céus está onde, Cidinho? Eu te ensinei isso. Dentro de você. Ou seja, eu posso fazer o céu ou o inferno em mim mesmo. E o que a pérola tem a ver com isso nessa história? Para você ter o reino dos céus, você tem que se desfazer de tudo e pegar essa pérola. O que significa a pérola, gente? Aquele de maior valor que você tem. De todas as coisas materiais que você tinha ao teu favor, você se desfez de todas elas e buscou somente a pérola. Estelinha, a pérola é você, sou eu. A pérola sou eu. Eu que sou o ser de maior valor de mim mesmo. Gente, isso aí é uma autodeclaração de alto amor. Eu não preciso de nada desse mundo, porque eu sou espírito. Eu sou filho de Deus, está lá a primeira condição. Eu posso amar, como eu também posso me amar. Então a pérola sou eu me desfaço de todas as coisas materiais que eu achava que aquilo me fazia feliz. Porque a gente sabe que depois tudo no final, né, Maria, vai ficar tudo aí, né, quando a gente desencarnar, né? Aquele apartamento luxuoso que você tem, todas aquelas coisas, vai ficar tudo aí. E quem vai passar lá para o plano espiritual é a Maria com o que ela é. Com o que ela é. As condições sociais, nada disso importa. O que importa é eu. Por isso Jesus falou, o reino dos céus está dentro de você. É o teu reino. Ou você cria o inferno ou cria o céu. É contigo. Perceberam? Isso é uma declaração de alto amor. Eu abro mão de tudo e vivo a mim mesmo. Aí nós compreendemos quando Francisco de Assis ficou peladão, né? As meninas na época adoraram, né? E ele saiu lá porque ele se despiu das coisas materiais e viveu as coisas espirituais. Ele, ser espiritual. E aí ele se tornou irmão de tudo. E não a posse de tudo. Minha mesa, minha casa, meu carro, meu castelo, meus negócios. Não, todos são meus irmãos. Todos estamos interligados uns aos outros pelo o amor. Ele acordou, despertou, como o cara dali. Vendeu tudo para poder se espiritualizar, se iluminar, se amar. Jesus contou essas 3 histórias. E ainda como acréscimo contou muitas outras. Então essas 3 histórias significam a mensagem de Jesus para nós. Foi por isso que ele veio, meus irmãos, para nos ensinar e nos mostrar o que é amar. Amar ao Criador, amar ao meu próximo, que são as criaturas, e amar a mim mesmo. Essa é a nossa tarefa. Para muitas vidas. Foi por isso que ele veio, para mudar e desabrochar essa força maravilhosa que temos, que é o amor, e para dizermos que somos filhos de Deus. Por isso que ele falou, vós sois deuses. Não foi à toa que ele disse isso, porque temos a marca do Criador. Está lá no Filho Pródigo. Por mais que eu erre, por mais que eu tenha escolhido errado, o Criador sempre vai me abrir a oportunidade de recomeçar e vai botar novamente o anel e dizer assim, você ainda continua sendo meu filho. Esse é um pai bom, né? Ao meu próximo, não importa se ele não me ama, eu o amo. Como o Divaldo fala, eu tenho que amar. Francisco diz, eu tenho que me doar. Não é eu esperar que faça isso por mim. E a minha autoestima, eu me amo. Eu sei que eu sou filho de Deus. Eu sei que tem meus limites, minhas limitações temporárias. Mas eu sei que amanhã eu posso ser melhor pelo esforço que eu vou fazer. Não é isso que diz o Espírito? O verdadeiro Espírito é aquele que se esforça diariamente para se melhorar? Está lá. Então, meus irmãos, a mensagem de Jesus é essa para o nosso Natal. Amar.
Como diz lá o Lisa, o mundo precisa de amor. Gandhi falou, quando um ama, muda tudo. Quando um odeia, muda tudo para ruim. Nós temos vários exemplos, né, da história, Hitler, Stalin, etc. Odiava as pessoas e olha o que eles fizeram com o mundo. Guerra, destruição. Enquanto que um ama, como Gandhi, libertou um povo sem uma gota, né, uma arma, uma violência. Se ele pode, se eles conseguiram, nós também. Não é sempre entre eu e você, é sempre entre eu e o Criador e ao meu próximo. Vou dar sempre aquilo que eu tenho de melhor. A cada dia é melhor. Então essa é a mensagem do Natal. Essa é a mensagem de Fabiano. Para a gente encerrar, que é um dos maiores seres, e nós temos que, entre aspas, sentir muita satisfação em estar servindo a Ele, né? Porque Ele é o princípio da caridade, do amor verdadeiro a Deus, a nós e a si mesmo. Principalmente a nós, né? Que somos os seus tutelados, somos os seus filhinhos, como Ele nos chama. Ou seja, esse ser que nos abriga, que nos consola, que nos tolera, que nos compreende, que está ali, que nem aquele outro, zelando por nós o dia inteiro, a noite inteira, esperando que nós desabrochemos o verdadeiro amor que Ele já tem desabrochado, para junto com Ele fazer o trabalho de Jesus aqui na terra. Então elevem essas mensagens para suas famílias, procurem amar mais, amem. Não importa se o outro vai te compreender ou não, amem. Vocês têm esse potencial, nós temos esse potencial. E para encerrar, o nosso Rodrigo vai trazer uma mensagem para as nossas reflexões. Tem um texto? Olhe para as suas mãos, que marcas elas levam, o que vai em seu coração, que lembranças tu carregas, o que tens feito com sua vida. Note as pegadas que você deixou, por onde elas seguiram. Lembre do quem você mudou durante este caminho, e pense em como escreverá as novas páginas da sua vida. A gente fala muito mais do que só falar. Pense muito bem no que aprendeu e o que fazeis de especial. Olhe para as suas mãos, lembre das marcas que deixou. Pense em como escreverá
que escreveu. Essa é a mensagem de Natal para todos nós. Vamos fazer a nossa parte. Uma boa noite a todos, Feliz Natal, fiquem com Jesus no coração e o trabalho que está à disposição de cada um de nós, principalmente aqui na nossa casa.